Tranquilo? Então, lá na definição conceitual que está no material de vocês, logo no item 1 lá, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, fala assim, ó, conjunto de órgãos de regulação, né? Então, quais são os órgãos de regulação que eu tenho no Sistema Financeiro Nacional? Vai? Então, olha só, para ficar mais fácil, são esses 7. Porque quem regula é quem normatiza e quem cria regra também. Então, quem cria regra para o jogo? Os 7 aqui. Tanto os 3 conselhos, quanto as 4 autarquias. Então, esses 7 fazem parte do quê? Órgãos de regulação. Ok? Aí, continuando lá, ele fala o quê? Instituições financeiras e instituições auxiliares. Então, a gente tem Bolsa de Valores, que seria uma instituição auxiliar. Tá certo? E tem outras que vão aparecer colaborando. E as instituições financeiras, podem ser bancárias ou não bancárias. Tranquilo? Que aí é a galera toda que está atuando aqui nesse segmento. Fazendo justamente o quê? A troca de valores entre quem tem e quem não tem. Você que tem, joga lá. Quem não tem, vai lá buscar. Então essa troca de valores é que vai permitir justamente o quê? Essa transição dentro aqui de baixo. Quem vai estar fiscalizando isso tudo? Não. Não, de novo, quem fiscaliza? Só as autarquias. Os conselhos não fiscalizam nada. Só criam a regra para o jogo. Eles dão a regra, quem vai fiscalizar é a galera aqui de baixo. Verificar se está ocorrendo tudo de forma combinada. Tá legal? Então lá no... Ainda isso, vamos pular um pouquinho mais para baixo. Nós temos lá o seguinte, definição, né, de instituição financeira, tá? Pode ser pessoa jurídica. Primeira coisa, instituição financeira sempre será o quê? Pessoa jurídica. Ela pode ser pública ou privada. Vocês conhecem alguma instituição financeira pública? Só a Caixa Econômica. Que o Banco do Brasil é o quê? Economia mista. Ela tem pezinho lá e pezinho cá. Tá? Instituição privada, quase todas que vocês conhecem aí. Tranquilo? Então, ó, pessoa jurídica pública ou privada, que tenha como atividade principal acessória, coleta, intermediação, aplicação de recurso financeiro próprio de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de terceiros. Parágrafo único. Para efeitos da lei de legislação em vigor, equiparam as instituições financeiras pessoas físicas, ok? Que exerçam qualquer atividade acima referida. Tá? Um exemplo disso que vocês podem anotar como exemplo de pessoa física que atua no mercado, né, é o agente autônomo de investimento. Estou operando. Fala de novo. Falo. Você achou lá a definição de instituição financeira? Lei 4.595, artigo lá 17, lá. Achou? Sim. Então, aí você achou aqui, ó. Vamos lá. Definiu. Pessoas físicas são o quê? Equiparadas, não são o quê? Instituições financeiras. O que quer dizer isso, que elas são equiparadas? Elas têm que seguir a mesma regra do jogo. Se não seguir a regra do jogo, serão penalizadas. Por quem? Por quem estiver observando o que tem que estar sendo feito. Tranquilo? Aí vamos lá. Outra coisa que costuma aparecer em prova. Para que uma instituição financeira possa funcionar no país, quem vai autorizar? Quem autoriza uma instituição financeira a funcionar no país? Banco Central. Sempre será ele. Tá? Quem que dá a regra de como tem que ser a instituição financeira? O Conselho. O Conselho diz como é que tem que ser, como é que ela tem que funcionar, e o Banco Central vai dizer se ela pode funcionar ou não. Hein? Sim, é por isso que eu estou fazendo questão de que vocês fiquem visualizando isso aqui. Se vocês visualizarem, a probabilidade de você errar vai diminuir muito. Tá? Porque eu tenho em cima quem dá a regra e embaixo quem está atuando. Porque se eu digo quem pode fazer e você vai se responsabilizar, é você que está executando o quê? O que ficou definido. Então, por exemplo, toda vez que vier assim, quem define a política? É o Conselho ou a autarquia? Quem vai definir política é o Conselho. Quem vai executar a política?
a autarquia, porque a autarquia é que executa. Fechou? É, tipo assim, eu costumo dizer que é um jogo de palavras. Né? Se você gravar bem essa parte de fazer e dizer o que tem que ser feito, porque muitas das vezes o Banco Central vai dizer como vai ser a regra do jogo. Que aí é a responsabilidade dele regular. Correto? Quem é que diz lá quais são as alíneas de devolução de cheque? É o Banco Central. Ele que dá a regra. Qual o prazo para devolver, qual o prazo que vai aceitar, como é que não vai aceitar? Ele que dá a regra. Fala. Para isso. Mas por que eu botei aqui, ó? Regula. Por que eu falei para vocês que os órgãos de regulação são os 7? Porque eles também vão criar regras na alçada deles. Quando for uma coisa de maior amplitude, aí tem que partir do conselho. Tem algumas coisas que vão ser ali, entendeu? Junto, assinado pelos dois. Sim, mas de qualquer maneira você ainda está regulando só o seu mercado. Só o seu mercado. Entendeu? Por isso que eu fiz questão de separar assim para vocês poderem visualizar legal. Os mercados. O conselho define o mercado inteiro. Não, nem sempre. Porque ele vai definir para esses dois aqui. Ele não vai entrar aqui. Que aí vai ter um outro conselho. De qualquer maneira, de forma nacional. Vamos lá. Vamos começar a corrigir. O CMN porque é o conselho. Não. Show. Porque, olha só, parece besteirinha, mas às vezes pode vir uma bobagem e você às vezes fica visualizando diferente. Entendeu? Aqui é a superintendência de seguros privados, aqui é a superintendência de previdência complementar. Entendeu? Aqui é a comissão de valores imobiliários, mas aqui é o Banco Central. É interessante, tudo que vocês tiverem de dúvida, não leva para casa. Até porque nossos encontros são muito curtos, são 5 só. E aí pode faltar um detalhezinho. E aquilo que eu estou falando para vocês, são 5 questões. Eu espero acertar as 5 que vão cair. Que aí são 5 pontos garantidos para vocês. Aí deixa a galera aqui, né? Tem que correr atrás. Entendeu? Vamos que vamos. Fechou então? Quem autoriza a funcionar a instituição financeira? Banco Central. Quem deu a regra de como ela vai ter que apresentar é o Conselho Monetário. Tá? Então, continuando, vamos lá. Então, ó. A área normativa tem como órgão máximo do Conselho Monetário Nacional. Então, por isso que eu botei aqui para vocês. Ó. Por que eu escrevi esse principal aqui? Quem é o principal órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional? É o Conselho Monetário Nacional. Quem é o principal órgão executor do Conselho Monetário Nacional? É o Banco Central. Isso costuma aparecer em prova de vez em quando. Tá? Então, o principal do SFN, CMN. O principal do CMN, Bacen. Porque os outros só tem um, aí tá tudo junto. Só o que vai ter 2 aqui vai ser o Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, ó, tá lá o Sistema Financeiro Nacional dividido em 2 grandes grupos, que são o normativo e o operativo. Normativo, aquilo que eu falei para vocês, são os 7. Operativo, todo mundo que estiver atuando aqui embaixo. Fiscalizado pelas autarquias respectivas de cada segmento de mercado. Tranquilão? Então, vamos ver se a gente consegue pegar alguma questão aí. Essas que eu trouxe impressa. Para a gente tentar fazer e observar se está dentro do que eu passei para vocês, se ficou fácil para vocês matarem a questão. Pula o número 1, porque o número 1 a gente não falou ainda. Tá? Vamos pegar uma que seja referente a isso aqui, tá? Aí vamos lá, vamos tentar fazer a 8, sem ler as competências do CMN. Sem ler as competências, depois eu vou dar uma lida com vocês. Só para tentar fazer a número 8, para ver se com base no macete que eu dei para vocês, olhando para o esquema, se vocês conseguiriam matar essa questão aí, sem ler o que ele tem de competência. Depois a gente vai ler uma por uma e eu vou explicar ela a vocês, se der tempo, é claro. E aí, deu? Qual a letra? Quem marcou diferente da letra C? Ninguém? A, B de bola, A, entre A e C. Mas tem que escolher uma. Então tem que chutar uma. Agora, detalhe, aprenda a chutar certo, hein, pô. Se chutar errado, tu perde o ponto na prova.
E tem uma galera que adora marcar certo, depois fica na dúvida, vou mudar e muda. Muda sempre errada. Então ficou na dúvida, deixa aquela porra lá, se errar, errou mesmo, não tem jeito. Não vai mudar não, sempre... Cara, parece lei de Murphy, tu vai mudar sempre para errado. Pior que a gente ensina isso, quando a gente faz concurso também a gente faz isso. Porra, terrível. Mas vamos nós, galera, vamos lá. Conselho Monetário Nacional é o órgão maior do sistema financeiro, sendo sua competência desempenhar atividade executiva. Quem é que executa? Então essa já estava fora. Que a atividade executiva é das autarquias. Exercer a fiscalização de instituições financeiras. Quem fiscaliza? As autarquias. Fechado? Então, pelos dois verbos aqui, a gente já eliminava as duas opções. Zelar pela liquidez das instituições financeiras. A gente vai ver isso depois, eu vou mostrar para vocês, tá? Supervisionar serviço de compensação de cheque. Seria uma atividade de execução, que não é papel do conselho. Tu imagina o ministro da Fazenda ficar olhando lá que o cheque está compensando. Né? Porque aqui tem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e Execução e o presidente do Banco Central. Os caras não vão parar para ficar... Né? E por último, receber depósito compulsório dos bancos. Né? Que a gente vai explicar isso. O que é o depósito compulsório? Mudou agora, recentemente. Né? Isso é questão que pode cair para vocês em atualidade do sistema financeiro. Alterou o percentual do depósito compulsório. Tá? Acredito que seja eu que vou dar aula para vocês, se vocês não fizerem nenhum abaixo-assinado para me tirar antes, entendeu? Aí se for eu trago essas informações para vocês. Tá? Que já alterou. Alterou e reduziu bem significativamente. Tranquilo? Então sobrou o que aqui? Tirando o que não seria. É por isso que eu falei, pô, não estudei a matéria, não sei a matéria, não decorei. Pô, o que eu vou fazer? Vai lembrar do esqueminha. Matamos a questão 8 só com esquema. Deixa eu ver se tem alguma outra que dá para fazer só com esquema. Hein? C. Letra C. Não, 9 não, porque tem que entrar com alguns detalhes para vocês aí. Vamos lá, faz a 19. Aí vai dar o mesmo esqueminha. Ó, dá para fazer 26 e 29 também. Quem já fez a 19 faz a 26 e 29. E a 30 também. 26, 29 e 30. A 27 e a 28 não, que eu tenho que dar uns macetes para vocês ainda. Hã? 26, 29, a 30 também. E a 32 também pode. 30 e a 32. A gente já mata aí algumas questõezinhas que são... E para vocês tirarem esse monstro aí que achando que a matéria é difícil. Qual seria? Ministério da Fazenda. CRSFN, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Isso, do Sistema Financeiro Nacional. Tranquilo aí, galera? 19, qual o gabarito? Quem marcou diferente de B de bola? Ninguém? Hein? Ainda não marcou ainda não? Pô. Então vamos lá. O Conselho Monetário Nacional planeja, elabora, implementa e julga a consistência de toda a política monetária, cambial e creditícia do país. É um órgão que domina toda a política monetária e ao qual se submete todas as instituições que compõem. Uma das atribuições do CMN é administrar carteira e custódia de valor mobiliário. Administrar seria o quê? Uma ação de executar. Quem estaria fazendo isso? Estaria aqui, ó, mercado de capitais. Estabelecer normas a serem seguidas pelo Banco Central nas transações com títulos públicos, ok. Executar política monetária. Quem vai executar a política monetária? Olhando ali para o esqueminha, quem executa política monetária? Banco Central. Regular a execução de serviços de compensação de cheque e outros papéis. Estaria dentro do Banco Central, função dele regular. A compensação de cheque, quanto tempo leva para compensar, qual o valor que compensa, menor, mais rápido, mais demorado. Tá? Isso quem dá a regra do jogo, Banco Central. E propiciar liquidez à aplicação financeira, fornecendo concomitantemente um preço de referência. Né? Parou. Tranquilo? Fechou? Fácil, né? Viu como é que está sumindo o monstro das questões? Vai ficar tudo fácil. 26. Quem marcou diferente? Ninguém marcou a letra A, não? De vez em quando o pessoal olha assim, Banco do Brasil marca a letra A. Olha lá. Tá vendo? Eu sei que marca. Cuidado, porque Banco Central do Brasil, Banco do Brasil tem uma coisa assim que parece, o cara olha assim, Banco do Brasil, pum, vai direto.
Entendeu? Cuidado, é o local onde vocês vão trabalhar. Não é o que faz isso. Então a função, né, de fiscalizar as instituições financeiras é do Bacen. Fechou, facinho, né? 29. Ninguém marcou diferente, não? Câmara do Deputado, assim, ninguém quis, não? Então, facinho, né? A cola dada, questão caiu em prova. Pô, essa é aquela que você já olhou a questão, Banco Central é vinculado, já começa a rir. Isso é técnica, sabia? Na hora da prova, você começa a rir, cara. Desequilibra emocionalmente o candidato do lado. Não é de Jesus, mas vai eliminando a concorrência, entendeu? Caraca, facinho, o professor falou que ia cair, caiu mesmo, cara. Cai. O cara vai ficar desesperado querendo olhar para você, já vai se desconcentrar e tu vai continuar a tua prova, entendeu? Faça isso não, que isso não é de Jesus, não. Vamos nós. Quem é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional? Tranquilo, ó? Lembra o principal que eu coloquei para vocês? Então, viu que a gente já fez aí umas 6 questões sem precisar estudar as atribuições e competências deles. Apenas pelo macete aqui. Tá? Ficou mais alguma? Boa noite. 32, né? E aí, ó? Entre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, não se inclui. Macete qual é? Já vê o verbo, né? Quem executa são as autarquias. Então, executar política monetária é função de quem? Do Banco Central. Né? Esqueminha do verbo. Grava os verbinhos que vocês vão ter meio caminho andado de sucesso nas questões se vierem assim. É essa que vocês querem que caia, né? De preferência, né? Só essa, né? E que ninguém mais tem acesso a essa aula, né? Só vocês. Concurseiro é tudo igual, rapaz. Tudo egoísta. Vamos lá, galera. Então, ó, lá voltando para o material de vocês que tem a parte conceitual, eu vou lendo cada item às vezes, que é só para vocês poderem entender o que, que significa. Que como essa lei é de 64, acho que a maioria não era nem nascida, né? Nem eu. E olha que, pô, já tô, né, pertinho ali, mas não era nascido ainda não. Vamos lá. Então temos lá assim, ó, dentre os principais objetivos da política do Conselho Monetário, né, nós temos lá, primeiro, CMN, item 1.1. Achou? Então lá no item 1, adaptar o volume do meio de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. O que seria isso aqui? Adaptar o volume de meio de pagamento. O que seria o meio de pagamento? O que são meios de pagamentos hoje? Cartão. 64, tinha cartão? Cheque? Dinheiro, só cascalho, né? Então era só o quê? Moeda corrente. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele vai adaptar o volume de meio de pagamento à real necessidade da economia, ou seja, ele vai adaptar a quantidade de dinheiro em circulação de acordo com aquilo que ele quer para a economia. Né? Um dos mecanismos que eu falei para vocês hoje de controlar esse volume seria o quê? O depósito compulsório. Então o que ele fez agora? Se ele não quer muito dinheiro circulando, ele faz o quê? Ele aumenta o depósito compulsório. Porque tudo aquilo que os bancos captarem como depósito à vista, ele é obrigado a reter um percentual para o Banco Central numa conta chamada conta reserva bancária. É como se fosse uma conta corrente que os bancos têm lá no Banco Central. Tá? Então, 40%. Então, tudo que ele capta, 40% vai para a conta reserva bancária. Eu não vou lembrar precisamente qual foi o volume, mas acho que reduziu para 25% agora. Então, ou seja, ele quer mais dinheiro aonde? No mercado. Então, ele quer que os bancos emprestem mais. Então, ele deixa mais lastro para que as instituições possam operar. Então, são mecanismos, né, que a gente tem de política monetária, e depois a gente vai vendo aqui eles detalhadamente, que é o Banco Central que vai atuar dessa forma. Mas o Conselho Monetário Nacional, ele vai fazer a adaptação do volume de meio de pagamento para atender o quê? A necessidade da economia. Quem vai tirar o dinheiro de circulação ou quem vai colocar o dinheiro em circulação? Quem é responsável pelo mercado monetário. Fechado? Então ele define o que ele quer e o Banco Central atua fazendo com que o dinheiro fique mais no mercado ou que saia dinheiro do mercado. Fechado? Segundo, regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo, quando necessário, surtos inflacionários ou deflacionários. Quase nunca vi essa questão em prova. Se bobear, acho que eu nunca vi isso em prova. Mas
Quem define o valor interno e externo da moeda? Conselho Monetário Nacional, tá? Pula para o 4 aí. Orientar a aplicação dos recursos de instituições financeiras públicas. Detalhe, vocês vão ver que vai ter uma questão dessa na prova, no exercício de vocês. Tá? Então, o Conselho Monetário Nacional orienta. Ele não pode definir como vai ser aplicado. Ele pode orientar, ó, aplica aqui, aplica ali, faz assim, assado, que isso é de meu interesse. Se você fizer o que eu quero, eu não mando ninguém te perturbar. Se você não fizer, né, automaticamente alguém vai bater na tua porta. Mais ou menos isso, entendeu? Me ajuda que eu te ajudo. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras e instrumentos financeiros de forma a tornar mais eficiente o sistema de pagamentos. Tá? Eu não sei se vocês têm o hábito de, ou se vocês compraram alguma apostila que tem vendendo no mercado aí. Tá? Eu não vou falar porque seria antiético, mas tem uma apostila no mercado que ela traz assim, né? Ao invés de botar propiciar aperfeiçoamento, ela diz assim, aperfeiçoar as instituições financeiras. Se você botar o verbo aperfeiçoar, está dizendo o quê? Se eu montar um banco sem sistema, né, de informática e nada, eu viro para o CMN, ó, o meu banco não tem sistema de informática. Dá para você aperfeiçoar meu banco, porque eu estou precisando? Que está lá na lei que você tem que aperfeiçoar. Então a questão aqui não é ele aperfeiçoar, é ele criar o quê? Condições para que seja tudo melhor. Então, se a gente olhar lá na década de 60, década de 70, e olhar o que nós temos hoje a nível de sistema de pagamentos, a evolução é absurda, né? O pessoal mais novo hoje faz o quê? Chega assim, não, vou fazer um TED, vou jogar o dinheiro de uma conta para outra, porra, em 20 minutos está no outro banco. Em 64 você passava um fax, mandava a informação que se perdia, que cadê o fax que sumiu. Telex, era telégrafo e telex, né? Mas em 70, 80, 80, década de 80 era o fax, que era um papelzinho que rolava e caía atrás do fax ainda. Então, quer dizer, hoje você faz uma transferência hoje nesses níveis. Compensação de cheque, era uma coisa absurda o tempo que se levava, né? Há pouco tempo você compensava em 2 dias, em 1 dia. Hoje a compensação de cheque não vai nem mais para a Câmara de Compensação. O cheque não sai mais do banco. O cheque é digitalizado no banco. Quando vocês forem trabalhar no Banco do Brasil, vocês vão digitalizar o cheque na própria agência. Não sai nem da agência. Tem banco que manda para uma central para digitalizar. No Banco do Brasil você vai digitalizar na própria agência. Tem um scannerzinho lá, tu vai sentar na tua mesa, já digitaliza e já bota a imagem. Hoje você deposita cheque por imagem. Você bota o teu celular, tira a foto do cheque e manda depositar. Que o banco aproveita. Eu não posso falar muito, já falei, só quando eu desligar o áudio na hora do intervalo eu falo, tá? Agora eu não posso. Vai que essa aula bate lá na diretoria, né? Entendeu? Mas esse é o que se quer, né? A gente não quer, mas eles querem. Entendeu? Quanto mais for digital, menos colegas teremos no banco. Entendeu? Eu continuo brigando para continuar um pouquinho lá, um pouquinho cá. Tem que ser meio a meio. Porque você tem ainda todo um universo de pessoas que não são digitais. Você vai falar para um velhinho de 80 anos que ele tem que entrar em contato com o gerente dele numa plataforma digital para ele aplicar o dinheiro dele na plataforma digital. Eu não quero. Eu quero falar com você, tá bom, mas eu tenho... Não. Aí tu tem que abraçar e ficar ali, entendeu? Eles gritam para atendente, né? Não, não gritam não. São todos eles educados. Vamos lá. Fechou aí, ó, propiciar aperfeiçoamento? Então é criar essas condições, essa evolução, essa velocidade. Toda a rede de estrutura do Sistema Financeiro Nacional tem essa velocidade porque o Conselho foi trabalhando e dando condições para isso nas suas políticas. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Cuidado com essa questão porque às vezes o pessoal pega essa questão e acha que é do Banco Central. Quem zela pela liquidez da instituição financeira, Conselho. Quem zela pela liquidez da economia, Bacen. Então, quando falar de instituição financeira, geralmente o pessoal tem uma tendência de achar que é o Banco Central. Ah, não, a instituição financeira está ali, ele que vai cuidar dele. Não. Quem cuida das instituições financeiras é o Conselho. Agora, quem vai zelar pela liquidez da economia, aí é o Banco Central. Tá? Então, bota aí dá uma grifada nesse para chamar a atenção de vocês, porque esse pode confundir vocês em algum momento. Disciplinar crédito em todas as suas modalidades, função, tá? Do Conselho, ele disciplina e o Banco Central regula e executa o que tem que ser feito. Tá? Coordenar a política monetária, fiscal e creditícia, como eu falei para vocês. Falou de política, Conselho. A nível de coordenação, definição e elaboração.
execução da política. Aí entram as autarquias, tá? Cuidado para não ficar só com Bacen, tá? Que aí o cara fala assim, ó, executar a política de seguro. Aí Bacen, porra, já foi pra vala. Tá? Lembra sempre disso, quem executa são as autarquias de acordo com o segmento de cada mercado, tá?